um brinde, que é uma sacola. Dentro dessa sacola nós temos adesivos e nós temos isso aqui, que é um canhotinho, onde você coloca nome e seu e-mail, que nós vamos sortear livros do Newton, tá? Embaixo tem um quadradinho que, se vocês assinalarem, todo mês a Mauser está lançando um livro do Newton Sebraga. Então, como as livrarias no Brasil estão fechando e fica cada vez mais difícil a gente conseguir algo, né? A Mauser Electronics está patrocinando os lançamentos do livro, e aí vocês vão receber por e-mail cada edição que sair do livro sobre eletrônica. A Mauser Electronics é um dos maiores fornecedores de componentes do mundo. Tem vários engenheiros espalhados pelo mundo, onde de tempos em tempos a gente se reúne para falar sobre tecnologia. A tecnologia que a gente aborda são tecnologias que farão parte do futuro. E nada melhor do que o Papa, o mestre da eletrônica no Brasil, que é Newton Sebraga. Para quem estuda eletrônica hoje, tem um professor de eletrônica. Eu te garanto que o professor de eletrônica de vocês aprendeu com os livros dele. Aprendeu, assim como eu. Eu aprendi eletrônica lendo e depois, no futuro, eu tive a oportunidade de fazer os livros com o mestre, tá? Então, eu vou pedir para vocês preencherem. Vocês irão destacar. O pequenininho fica com vocês e depois a gente vai estar passando a urna para jogar o maiorzinho para a gente sortear, tá? Então, eu vou chamar aqui a presença do mestre Newton Sebraga, que vai conduzir vocês ao mundo da tecnologia, por favor. Boa tarde a todos. Mais uma vez aqui na Campus Party. Já perdi a conta de quantas vezes eu venho. E é lógico que cada vez, falando um pouco mais de tecnologia, à medida que ela avança. E eu tenho acompanhado a tecnologia já há muitos e muitos anos. Eu comecei com 13 anos de idade, ainda no tempo da válvula, certo? Do tempo em que a gente montava computador analógico com potenciômetro, né? Então foi aí que eu comecei. E na parte de computação, eu aprendi a programar no primeiro computador que veio para o Brasil, 1/360 da IBM, que veio lá para a Escola Politécnica da USP, onde eu estudava. E lá eu comecei as minhas aventuras em eletrônica, informática, programação, tecnologia e tudo mais. Para quem não sabe, durante a minha carreira de eletrônica, eu escrevi mais de 150 livros sobre o assunto. Eu tenho livros publicados na Rússia, tenho livros publicados na China, certo? Com edições em javanês e em sânscrito, embaixo está inclusive indicado, e tenho livros nos Estados Unidos, além dos livros aqui no Brasil. Vocês entrando no meu site, vocês vão ter acesso a todos esses livros, e a minha vocação a vida inteira foi falar de tecnologia e falar de eletrônica. Hoje aqui na Campus Party, eu vou falar das novas tecnologias que estão vindo, do que a gente pode esperar da eletrônica no futuro e como a gente vai poder se integrar com tudo isso, porque vai fazer parte da nossa vida. Nós estamos passando por uma transformação em que a tecnologia avança tão rápido que, se a gente não se atualizar, a gente fica obsoleto. Por exemplo, as tecnologias que vocês estão vendo hoje aqui na Campus Party, que o pessoal está mexendo aqui na Campus Party, daqui a 2 a 3 anos vai estar ultrapassada. E tudo aquilo que vocês fizeram, se vocês não reciclarem os seus conhecimentos, vocês não têm mais lugar no mundo dos negócios. Tem que estar constantemente reciclando. Tem que estar constantemente se atualizando. E a tecnologia está passando por uma transformação hoje muito interessante, que é a integração cada vez maior com o ser humano. Antigamente, quando você pensava em eletrônica e em tecnologia,
você tinha a pessoa e o aparelho. Havia uma distância. Lá nos anos 20, 30, ter em casa um rádio era ter em casa tecnologia. E quem podia mexer no rádio? Só o chefe de família. Ninguém tinha autorização para mexer nos botões. Só que a tecnologia foi aproximando-se das pessoas. Cada vez mais as pessoas podiam chegar nos aparelhos eletrônicos de tecnologia da época e se integrar com eles. Então, foi mudando. Já na época da TV, todo mundo podia chegar lá e mexer na televisão. Hoje, nós chegamos ao celular. O celular já está na mão da gente e ele começa a penetrar no nosso corpo. A tecnologia, ela está chegando no ponto em que nós vamos ter os circuitos eletrônicos dentro da gente. O próprio cérebro da gente vai ser um mecanismo de interface. Já pode se colocar o chip implantável, você já pode implantar chips nas pessoas, nos animais, nas plantas. É isso mesmo. A tecnologia, ela está se integrando com o mundo vivo. Está se integrando com o mundo vivo. Logo, logo, vocês não vão estar me ouvindo aqui na minha palestra. Vocês vão estar na sua casa, concentrado e ouvindo o que eu estou falando através de um chip colocado no seu cérebro. Certo? Isso é realidade, né? Para se vocês imaginarem a que ponto nós estamos, que nós estamos inclusive bem perto da chamada computação e a comunicação quântica, hoje a gente já tem a possibilidade de integrar chips em animais, plantas e na gente mesmo, né? Um fato interessante. Para que vocês tenham uma ideia a que ponto chega isso, já se descobriu que o cérebro da gente, nós sabemos isso já de um bom tempo, ele trabalha com estímulos elétricos. Cada neurônio nosso é, na realidade, uma estação transmissora e receptora de impulsos de 50 milivolts. Se vocês ligarem um eletrocardiograma, um eletroencefalograma, ou ligarem 2 eletrodos num nervo, vai registrar que ele está recebendo um impulso de 50 milivolts. Isso aí mostra que o nosso organismo ele está preparado para interfacear circuitos eletrônicos fora ou dentro. Coloca-se um chip no cérebro e ele, se a gente souber fazer isso, interfaceia com o cérebro. Impulsos de 50 milivolts indo, voltando, estabelece-se a comunicação. Nos Estados Unidos já descobriram, por exemplo, que o cérebro do cachorro, como o cérebro humano, ele tem zonas de processamento. Ele funciona como um computador de lógica difusa, lógica fuzzy. É bem difícil interpretar ainda esses impulsos que o cérebro produz. Mas no caso do cachorrinho, por exemplo, já se descobriu que tem certas regiões que, se você estimular, o cachorro para de latir. Então começa a vir aí os produtos de uma nova tecnologia do futuro que está entrando no corpo animal, vegetal e humano. Você leva o teu cachorrinho, que tem o costume de latir nas horas indevidas à noite, perturbando você e a vizinhança, você leva o cachorrinho no veterinário e ele implanta um chipzinho na região inibidora de latido. Aí você baixa o aplicativo no celular e quando o cachorrinho começa a latir à noite, você tira o celular do bolso, dá um toquezinho no aplicativo, o cachorro para de latir. Então vocês vejam a integração da tecnologia com os seres vivos, né? E aí você tem uma sogra que fala muito em casa, né?
Você implanta o chip, quando ela estiver falando muito, você tira o celular do bolso e inibe a conversa dela, né? Coisas interessantes que estão acontecendo com essa integração de seres vivos com a tecnologia. Já se descobriu, por exemplo, que as plantas, elas têm uma sensibilidade que pode ser aproveitada, né? Mesmo nas pessoas, nos animais, como eu dei o exemplo agora. Vocês sabem que quando dois cachorros se conhecem, o que eles cheiram para poder fazer o primeiro contato e se identificar? Certo? Um dá uma cheiradinha no traseiro do outro. Por quê? Os órgãos sensoriais de olfato dos cães são aprimoradíssimos. Uma análise do cérebro de um cachorro mostra que a região do sentido mais desenvolvida é a do olfato. Um cachorro, ele sente o mundo exterior muito mais pelo cheiro do que pela imagem ou pelo som. Não é isso? Então, é possível, talvez no futuro a gente aproveite a tecnologia e crie um chip de identificação, de biometria, que em vez de usar a impressão digital, a impressão da palma ou a impressão da íris, passe a usar o cheiro. Porque o cheiro é como a impressão digital. Não me pergunte onde ele vai ser implantado. Certo? Porque ainda está em desenvolvimento. Mas vocês vejam que está havendo essa integração cada vez maior da tecnologia com os seres vivos. Voltando às plantas, há algum tempo saiu publicado um livro, que para quem gosta eu recomendo, que se chama A Vida Secreta das Plantas. E um pesquisador americano, Christopher Hankins, ele ligou numa planta um polígrafo e começou a detectar sinais elétricos que a planta emitia. E ele descobriu que não só a planta tem órgãos sensoriais rudimentares, como também ela tem uma percepção muito grande do mundo exterior, muito maior do que a gente imaginava antes. Tem plantas que conseguem detectar quando vai haver um terremoto. Não se sabe exatamente quando, mas na China, por exemplo, eles usam os sinais dessa planta para saber que está na iminência de um terremoto. Os pesquisadores acham que a planta, através de sua raiz, ela percebe as correntes elétricas na Terra que são geradas quando as placas tectônicas se movem. Então, quando essas correntes aumentam, aquela planta sente essas correntes e ela consegue se proteger. Ela fecha as folhas e se contrai. Ela é um órgão sensorial externo, é um órgão sensorial vivo. Então já existem pesquisas que tratam justamente da possibilidade da tecnologia do futuro usar seres vivos como interfaces, para interfacear o mundo exterior que eles percebem melhor que a gente com equipamentos eletrônicos, né? Por exemplo, vocês já viram falar que tem plantas que conhecem a pessoa que rega elas. São plantas que têm uma certa sensibilidade. Se você viaja e manda uma outra pessoa regar, a planta morre, mesmo regando. Ela sente falta de você. Já perceberam isso? Que espécie de sentido é esse que a planta tem? Dizem que existem plantas que realmente podem ter uma percepção extrasensorial. Elas podem, eventualmente, sentir coisas que nós não sentimos. Eu vou falar da computação quântica, onde é que ela entra nisso daqui a pouco. Mas o fato é que, de repente,
Imaginem a tecnologia do futuro usando plantas como extensões dos nossos órgãos sensoriais. E aí você tem uma planta muito sensível num vasinho e você implanta naquela planta um chip sensorial. Um chip com uma plaquinha, um chip com uma comunicação Wi-Fi, né, que monitora os sentidos daquela planta. E aí o que você faz? Você pega aquele vasinho de planta e dá de presente para sua esposa. E ela, inocentemente, coloca o vasinho de planta na janela da cozinha, né? E admira a planta, foi presente do meu marido, né? Só que a plantinha está monitorando a tua esposa. E aí um belo dia você está lá no serviço, sai do serviço, certo? Você recebe um WhatsApp da tua planta. Está escrito lá a mensagem: olha, vem com calma hoje que a tua esposa está nervosa. Certo? Então vocês imaginem a que ponto que está chegando a tecnologia, né? Dizem que não daqui a muito tempo, não vai demorar muito. Todo mundo vivo, isso inclui plantas, animais, nós, vai estar interligado numa rede sensorial em que um vai se comunicar com o outro, né? Vai haver, talvez, os seres vivos vão se tornar extensões da tecnologia que vai abrigar a inteligência e a decisão, né? Dizem que no futuro todos os computadores, a própria rede, vai se tornar uma entidade inteligente única, né? Parece que é o Google, né? Que já sabe tudo, né? Parece que é o Google. E ele vai ter o interfaceamento com tudo. O Google vai estar em contato com aquela plantinha na tua casa que diz como é que está o seu estado de humor. Certo? Se você chegar na plantinha e falar: hoje você está desanimado, eu acho que eu preciso comprar um fertilizante para você, imediatamente quando você abrir o Google vai aparecer propaganda de fertilizante. Ele vai saber, vai estar tudo interagindo como uma entidade única em que os chips integrados aos seres vivos vão fazer parte dela. Lá pelos anos 40, um biólogo russo chamado Oparin, ele escreveu um livro chamado A Origem da Vida. Muito interessante. Ele analisa a vida sobre as suas possibilidades evolutivas. E ele fala o seguinte, que no universo a vida precisa de moléculas que formem cadeias, certo? Formem cadeias. Todas as substâncias do nosso corpo, elas formam cadeias de carbono. E ele falava o seguinte, fala nesse livro: só existem duas substâncias que estão aptas a formar estruturas complexas que podem dar origem à vida e à inteligência. O carbono, que ele precisa da água líquida, e que somos nós. Nós somos feitos de carbono. Certo? Se decompor o corpo de uma pessoa, vocês vão verificar que 90% de nós é carbono, 10% é os outros elementos. Tá? E a outra substância que pode dar origem da vida é o silício. Mas o silício não forma estruturas complexas na temperatura ambiente e na presença de água. O silício, para formar essas estruturas, precisa de uma ação externa, precisa de nós, seres de carbono. Então, na realidade, quando a gente está desenvolvendo uma tecnologia em cima do silício,
nós estamos desenvolvendo algo que está caminhando para vida artificial. Então, logo, logo, nós teremos seres vivos, mas que não são à base de carbono, são de silício. Estão vindo aí os robôs, né? Vocês sabem que os robôs estão ficando tão inteligentes e tão sensíveis que na Europa já se criou uma sociedade protetora dos direitos humanos dos robôs. Certo? Quer dizer, é dos direitos dos robôs, tira o humano daí. Mas funciona mais ou menos do mesmo jeito. Então, logo, logo, se você tiver um robô na tua casa e você brigar com ele, ele vai reclamar no sindicato, certo? Que vai acionar você. Ele vai ter lá a entidade protetora dos direitos dele. Já tem na Europa, certo? Cuidado quando você chutarem um robô, certo? Vocês podem ser processados, né? Porque está caminhando para isso. Os seres, quer dizer, as entidades de silício, elas estão se tornando vivas. Elas só ainda não se reproduzem. Mas, na realidade, se reproduzem, sim, porque as fábricas de robôs são feitas por robôs. Certo? Então, acredita-se que no futuro, a própria rede mundial, a internet, vai se tornar uma entidade. E essa entidade vai se relacionar com todas as estruturas vivas do mundo e nós vamos ser simplesmente órgãos sensores dessa entidade. Nós vamos ser apêndices, certo? Nós vamos ser apêndices de uma entidade maior, né? Mas as coisas estão ainda caminhando para um setor em desenvolvimento tecnológico muito grande. À medida que os circuitos eletrônicos foram se tornando menores, eles passaram a ter as dimensões atômicas e aí eles passaram a se enquadrar numa nova física, a física quântica. O que acontece? Quando o nosso universo se formou, ele se formou no Big Bang, ele se expandiu e ele se expandiu em 4 dimensões. 3 dimensões físicas e uma dimensão temporal. Então, tudo no nosso universo tem 3 dimensões: comprimento, largura e altura. Vocês conseguem imaginar alguma outra? Não. Então, o que acontece com isso aí? Acontece que, expandindo 3 dimensões no nosso universo, mais o tempo, não significa que ele tenha apenas 3 dimensões, né? O nosso universo, na realidade, tem 10 dimensões. Por enquanto, descobertas. Das 4 que estão aqui, 6 ficaram embutidas na matéria. Elas não expandiram. Então, dentro do átomo, naquelas estruturas mínimas que existem lá, existem dimensões que existem, funcionam, mas que nós não percebemos. Elas estão lá. São dimensões quânticas, vamos dizer. A física quântica estuda essas dimensões. E já descobriram um fenômeno muito interessante, que é o seguinte: como nas dimensões quânticas não existe o conceito de distância que nós temos aqui, através das dimensões quânticas, eu posso me comunicar daqui com qualquer parte do universo instantaneamente. Então, você pode ocorrer o seguinte: um fenômeno que mostra que isso existe, certo? É dos elétrons, certo? Que são embaralhados. Eles são emparelhados, esses elétrons. 2 elétrons, os elétrons, para quem estuda física quântica sabe, eles não são bolinhas. Eles são ondas de probabilidade.
Quando a gente fala que um elétron está aqui nesse ponto, não é porque ele está aqui nesse ponto. Ele tem a maior probabilidade de estar aqui agora, mas ele pode estar em qualquer parte do universo. Né? Dois elétrons que estejam juntos, enlaçados, se eu chegar com um raio laser e separar, e cada um for para um lado, daqui a pouco um está lá perto de Marte, o outro está lá perto do Sol. Eles continuam em comunicação. Se eu virar um, o outro vira também. Se eu mudar o spin de um, o outro muda. Então, isso aí abre portas para o que a gente chama da possibilidade de usar os elétrons para armazenar informação, armazenar bits. E aí que entra a computação quântica. Em torno dos átomos, os elétrons normalmente estão aos pares, e eu posso usá-los para armazenar bits e computar bits numa velocidade maior que a da luz. É um negócio fantástico. Então, hoje já existem os computadores quânticos, que eles podem realizar operações lógicas usando os spins dos elétrons que estão em torno dos átomos. Para vocês terem uma ideia da capacidade de um computador quântico, a gente fala em bit quântico, que bit, né? Se eu tenho 10 átomos realizando a computação quântica num computador, 10 átomos apenas, eles têm a capacidade de 2 elevado à potência 10 de computação. Então você imagina a capacidade fantástica que esses computadores têm. A Intel já tem computadores práticos realizando essas operações quânticas com bits. Os chineses também. E esse vai ser um futuro da tecnologia. Mas aí entra agora a computação quântica na gente. Se vocês analisarem a capacidade de processamento do cérebro de uma pessoa, ela é muito maior do que ela seria explicada pela quantidade de neurônios que nós temos. Nós temos uma capacidade de processamento muito maior. De onde vem esse adicional? Os estudos feitos agora no MIT mostraram um fato interessante. Já se sabia que nas junções das células nervosas do nosso cérebro existiam estruturas, nanoestruturas, cuja função ninguém soube explicar o que era. E agora elas foram explicadas. Aquelas estruturas realizam computação quântica dentro do nosso cérebro. Então, isso explica certos fenômenos, certas capacidades que a gente tem, que uma simples estrutura química, como é o cérebro, não explicaria. Então, vem aí a explicação sobre a possibilidade dessas estruturas fazerem comunicação quântica com as mesmas estruturas dos cérebros de outras pessoas. Por exemplo, eles descobriram que se um grupo de pessoas entra numa conversa, elas se entrosam como se houvesse uma sintonia. E eles acham que isso é uma sintonia quântica, certo? Alguns elétrons quânticos do meu cérebro conseguem se comunicar com os elétrons do seu cérebro e a gente tem aí uma harmonia na comunicação. É um negócio fantástico, por quê? Antigamente, existia o que se chama de fenômenos paranormais. Aqueles fenômenos que ninguém explicava, a ciência não aceitava, né? Como a transmissão de pensamento, como a adivinhação do futuro, né? Fenômenos semelhantes de precognição, de você perceber coisas assim como um fato. De repente você está sonhando e no seu sonho você vê um tio
que faz 20 anos que você não tem notícia dele. Aí você acorda sobressaltado, toca o telefone e alguém avisa que ele morreu. Certo? Ou então você chega num lugar em que você nunca esteve e você tem a nítida impressão de que você já esteve naquele lugar. Não é? Ou então você consegue se entrosar com uma pessoa de tal maneira que numa conversa você se adianta e responde a uma pergunta que ela ainda vai fazer. Você teve a percepção daquilo que vinha depois. Isso aí, segundo os pesquisadores, mostra que talvez no futuro a gente aprimore técnicas de ter a comunicação quântica entre os cérebros das pessoas e talvez entre tecnologia. Você poder se comunicar com o seu computador quântico e coisas semelhantes, né? Vocês vejam que também essa computação quântica ela pode levar a tecnologias que inclusive vocês veem hoje até em novela, né? Que são os portais, né? Como na quarta dimensão não existe a distância, não existe a dimensão distância, talvez no futuro seja possível você ter na sua casa uma porta ou um espelho, né? Em que você digita as coordenadas de onde você quer ir, você entra nele e através da quarta dimensão você sai do outro lado. Né? Eu termino a minha palestra, eu quero ir para a minha casa, eu digito as coordenadas da minha casa, terminou a palestra, eu entro aqui e saio lá. Então, a gente está caminhando, eu acredito que nos próximos 10 anos, 5, 10 anos, nós já vamos ter os primeiros dispositivos quânticos integrados no nosso computador e no nosso celular. Vão ser recursos fantásticos para o futuro. Eu teria muito mais coisa para falar sobre as tecnologias do futuro. Computação quântica, nós temos a plasmônica que vem aí, a nanotecnologia, mas infelizmente o meu tempo aqui é curto. Talvez na próxima palestra da Campus Party eu já esteja falando de coisas mais adiantadas daquela que eu estou falando hoje. Né? E eu vou abrir antes. Alguém tem alguma pergunta? Olá, professor. Eu sou estudante de engenharia eletrônica, né? Toda vez que eu vou fazer uma pesquisa, sempre encontro um artigo ou site do senhor, né? Então, eu admiro muito assistir uma palestra do senhor. Uma pergunta que eu tenho é que eu percebo, né, no meio acadêmico que tem muita gente que tem facilidade de aprender determinados assuntos, né? Assim como tem gente que precisa ver um conteúdo apenas uma vez e teve gente que precisa rever várias vezes. Eu queria saber se o senhor acha que vai ser possível daqui a um tempo as pessoas assim ter uma facilidade para aprender, assim como tem gente que tem facilidade para decorar 50 nomes de uma vez só e outras assim que demora muito tempo. Então, eu queria saber se o senhor acha que a tecnologia vai ajudar nesse aspecto assim de facilitar essa coisa. Não, olha, pergunta bacana essa, realmente. Hoje está começando a voltar à tona uma ciência que no passado foi muito importante, que chama-se heurística, a ciência do pensamento criador. Hoje vocês têm dificuldade. Quando vocês estão pesquisando um certo assunto, vocês entram na internet, entram no Google e digitam um assunto, aparece 500 mil respostas. Como selecionar aquela que interessa? Aquelas que interessam. Existe uma técnica. E essa técnica está sendo alvo de estudos e ela pode ser alvo das tecnologias do futuro, que de repente elas vão contribuir com chips de aprendizados programados. Talvez no futuro você vai poder fazer um exame da sua habilidade e dependendo da sua habilidade, facilidade maior ou menor para estudar certo assunto, ter na sua cabeça um chip implantado que facilite. Isso já existe pesquisa, né? Eles já estão trabalhando com isso, com chips que são implantados em animais,
para fazer o treinamento. Então, talvez no futuro as pessoas também tenham essa facilidade de aprendizado programado que leva em conta as suas facilitações em certos assuntos. Vai ser um negócio legal. Mais uma pergunta? Por favor, nome. Olá, meu nome é André. É muito bom vê-lo novamente aqui na Campus Party. Muito obrigado pela oportunidade. Levantando uma questão, a gente como rádio amador também, a gente era o único meio de comunicação até pouco tempo atrás disponível devido às dificuldades aqui do país, enfim. A tecnologia está chegando, está interligando as pessoas, questão de implantes de chips, o senhor citou a questão das redes, todo mundo altamente integrado, conectado. Como que o senhor vê a ética nisso tudo? As primeiras questões levantadas eram a questão de privacidade, as pessoas iriam não, já estão perdendo a privacidade. O que o senhor acha agora nas questões éticas, talvez até morais, que podem estar envolvidas nisso? QAP? Não, realmente é um problemão, tanto que eu já falei da Sociedade Protetora dos Robôs, né? Talvez no futuro também a gente tenha que ter algum controle ético. Ele deve estar constantemente sendo avançado. Eu acho que precisa se trabalhar nisso. Tem que haver um trabalho muito grande, no sentido também de que a gente não se torne um apêndice que não tenha controle próprio. Um apêndice de uma estrutura mundial em que a gente perca a possibilidade de pensar por si só, ter vontade própria e ter direitos protegidos. Tá? Mais alguma? Boa tarde, professor. Eu também sou professor, né, mas iniciante. A minha dúvida é falando igual ele. Quando você falou da planta, aliás, do cachorrinho, que vamos colocar um chip na parte do cérebro do cachorro, sei lá, e nós vamos apertar nosso botão e desligar a região do cachorro. O que você acha disso? Isso não é um tanto quanto, talvez, invasor com seres humanos, com seres vivos? Que ponto nós vamos chegar? E nós vamos chegar. Isso é um fato. E como tratar isso, né? Como trabalhar com isso? Isso eu acho que vai ser um outro lado que vai ter que ser muito bem trabalhado e observado. Não, realmente, é uma preocupação. A tecnologia, ela não está simplesmente entrando em nós, ela está começando a fazer parte de nós. Então, um problema que a gente tem é que essa tecnologia se comunica com o exterior. Então, a gente tem que zelar pela nossa privacidade. Então, isso vai ser uma preocupação muito grande nos próximos anos, certo? A gente vê o pessoal aqui desenvolvendo aplicativos, desenvolvendo jogos, desenvolvendo muita coisa, mas até que ponto isso afeta a nossa existência? Onde isso tira da gente certas capacidades que a gente tem? Uma coisa que eu dou aula para jovens, e eu notei uma coisa, que às vezes você indo muito para um lado na tecnologia, você perde habilidades que você tinha. Vocês sabiam que o homem pré-histórico tinha um GPS na cabeça? Ele tinha moléculas polarizadas ligadas aos neurônios e as tribos que migravam de um lugar para outro, elas não precisavam de bússola nem de GPS, tinha na cabeça. Nós, por falta de uso, perdemos essa capacidade, né? E estamos hoje perdendo a coordenação motora fina. Quem consegue soldar um componente e mexer com uma pinça ou mexer com uma agulha hoje? Hoje vocês estão acostumados a fazer só isso, ou então isso, né? Então precisa, ao se desenvolver a tecnologia, também olhar para a integridade nossa como ser humano físico e mental, certo? Não perder a privacidade. Nós vamos sortear agora, certo? 3 pessoal, livros meus. Alguém não preencheu daqui? Se não preencheu, deixa eu pegar uma sacola. Eu vou pedir para o pessoal preencher
o canhotinho. O livro é para quem quer começar a aprender a fazer montagens eletrônicas e se tornar um maker. Essa moça aqui no canto, ela não pegou ainda. Eu só gostaria de finalizar com uma pergunta, mestre. Poderia nos responder? Uma coisa que acho que muitos makers aqui, ou professores, a gente já sabe que eu também sou professor, o enrosco que é. Mas assim, hoje, o atual ministro, o que você, mestre, que já viu vários ministros da tecnologia rodar nesse país, o que você espera do Marcos Pontes como ministro? Olha, eu tenho bastante esperança que ele olhe para o nosso lado de makers, olhe para o lado da tecnologia de uma maneira diferente, porque os que estiveram aí eram políticos, ele não, ele é do ramo, certo? Tanto ele é do ramo que eu vou contar uma historinha aqui dele. Quando ele foi fazer o curso de astronauta na NASA, ele precisava saber eletrônica. E aí ele conta que ele aprendeu estudando por um livro meu. Deixa eu até acrescentar uma história. Para quem gosta de foguete, né, o pessoal de foguete aqui, Van Braun, vocês sabem quem que é o cara. Você pode contar essa história, mestre? Um dia eu estava lá na Politécnica, entrou um cara alemão alto com o meu professor e falou, este é Werner von Braun. Então eu tive a felicidade de conhecer o homem pessoalmente. Parabéns, né? Mais alguma pergunta? Então nós vamos sortear. Você está preenchendo aí? Perfeito. Nidelci, cadê você? É essa moça aqui. Vamos colocar na urna. São 3. Quantos livros? E 4. Eu sortear 3. Esse é seu. Quero ficar com o que eu tá 3 livros. Isso. Eu vou pegar aqui a urna. Estão todos aqui. Alguém aqui é de Natal? Não? Ó, aqui a gente vai para Natal, né, mestre? Cuiabá. Alguém aqui é de Cuiabá? Cuiabá, estaremos lá em Cuiabá no Arduino Day, dia 16 de março. Vai ser na Univag, tá bom? Vai ter um campeonato lá, vão dar prêmios quem conseguir montar tal coisa. Apareçam por lá. Mais alguém? Mais um ali. Só vale para quem tá aqui, hein? Vai lá, mestre. 3 livros. Clemar, quem que é? É Clemar, né? Vamos pelo e-mail que tá mais fácil. Osmini Alves. Ali, perfeito. 1. Vem pra cá, João. Se quiser autografado, para aí do lado. Neuza. Sorteio próximo. Não, sorteio próximo. Sorteio próximo, vai. Tá. O próximo aqui. Vitor Cerqueira, o e-mail é Victoran. Beleza, Victoran. Eu vou pedir agora para a Neuza sortear. Só um minutinho, junta aí. Já tá pegando de baixo. Agora vai lá, pegando do fundo. A Neuza é minha esposa. Isso. Gabriel Mendonça. Gabriel Mendonça. Então, os 3 sorteados. Vamos dar os livros. Pessoal, a Mauser Electronics agradece. Quem gostou da palestra do Newton, ele tem um canal no YouTube, né? Não precisa nem falar, se inscrevam, sigam nas redes sociais, que todo mundo já está cansado de ouvir isso, né? No meu canal no YouTube, eu costumo falar desses temas estranhos. Além de eletrônica paranormal também. Então, agradeço a todos vocês. Quem quiser bater foto com o mestre, é só ficar aqui do lado. E vamos para a próxima Campus Party ano que vem. Muito obrigado.